Olá, eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, vamos lá. Antes de mais nada, quero pedir para você, ao final, dê o seu joinha ou o seu negativo, para a gente saber como é que está. Passa para os amigos, assina o canal. Vamos ampliar isso. Estamos chegando aí, 700 no Facebook, perto de 450 no YouTube. Vamos aumentar, vamos melhorar isso, vamos ampliar. Vamos lá, preciso da sua ajuda para a gente divulgar um pouco de história do Brasil. Vamos conhecer? A existência de cidades está diretamente ligada ao aspecto humano, né? Social ou cultural, político, econômico, ecológico. E os aspectos físicos, né? A região, a rua, né? Hoje, dia de ruas da cidade, né? Suas arquiteturas. A gente tem que pensar tanto nisso, né? Portanto, para a formação dessas cidades é imprescindível que esses dois aspectos estejam presentes ali. No que eu quero conversar com vocês hoje é o ênfase na ideia das ruas. Eu tenho falado aqui de ruas da cidade de São Paulo, os nomes da cidade, das ruas, né? Da cidade de São Paulo. Sem elas não seria impossível a existência da cidade. Ou seja, onde ficariam as casas, as moradias da população da cidade, por onde as pessoas, os veículos, então, as charretes, os cavalos, não é? As carroças, os carros, as bicicletas, as motocicletas, que aqui na rua de São Paulo é tanta motocicleta que é uma coisa de doido, iriam transitar. Sem essas ruas, teria que as pessoas teriam que se deslocar de um lado para o outro, mas como? Por onde? Por que caminhos? Por que ruas, né? Então, vamos viajar um pouco nessa história, vamos conhecer um pouco dessa saga da rua, né? Dos caminhos. Esses humanos fizeram esses caminhos todos, não é? As histórias das populações, das cidades, muitas vezes se confundem com a história da rua. Às vezes uma cidade começa na rua, né? A rua é o local onde várias gerações convivem de maneira comunitária ou não, né? Onde estão presentes histórias, né? Um lugar e suas histórias, presente, passado, às vezes futuro, não é? O passado ficou registrado nas ruas através da sua arquitetura, da memória das pessoas mais velhas que viveram naquela localidade, não é? Várias gerações, tem gente que teve pai, teve filho, teve neto, bisneto, e aí todo mundo morando na mesma casa, na mesma rua. Mover constante dessa história vivida no cotidiano, né, para habitantes, para aqueles que passam por ali e nem sabem o que está acontecendo atrás dos muros, né? Por exemplo, ali em 1854, os lampiões de azeite de iluminação pública nas ruas da cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, deram lugar à iluminação de gás. A luz elétrica chegou ali só em 1904. Olha quanta coisa, né? Vivíamos no escuro, vivíamos a azeite, vivíamos a gás, vivíamos a eletricidade. Rua, nas ruas. Portanto, as ruas nem sempre foram iluminadas, né? A iluminação pública, então, vai chegar juntamente para contar essa história, né?
Também na cidade ali do Rio de Janeiro, que eu estou aqui usando como exemplo, né, ali em 1847, 50, tiveram início então o serviço de limpeza pública. Limpeza pública do quê? Das ruas, não é? Executados então por uma firma chamada Aleixo Garri e Companhia. A partir de então, olha só que interessante, os recolhedores de lixo passaram a ter um apelido, o apelido de Gari. E ficou Gari até hoje, ó o Gari. Então, o Aleixo Garri e Companhia virou Gari. E hoje a gente chama tão delicadamente os nossos coletores de lixo de garis. Não é? Olha aí, que bacana. A rua contando a história, né? As ruas das cidades brasileiras sempre receberam nomes relacionados a pessoas ou acontecimentos que são considerados, então, significativos, né? Para, então, a história do lugar, para a história do país, para a história da cidade. A propósito do estudo da origem desses nomes e dos lugares, é o que a gente tem feito aqui, trazido para vocês, né? Chama-se, então, topônimo, né? E pode ajudar, então, na descoberta da origem do nome da rua, de cada pessoa que ali residiu ou reside, né? No Brasil, existem ruas com nomes de acontecimentos históricos, então 7 de setembro, 15 de novembro, nomes como homenagem, então, Dom Pedro I, Barão de Rio Branco, Getúlio Vargas, né? Existem também ruas que não têm nome, Rua 1, Rua 10, e assim por diante, né? A gente vai entendendo um pouco dessa história, né? As ruas são espaços físicos, não é? Onde todas essas vidas sociais, essas vidas da cidade, acontecem. As pessoas transitam diariamente por elas, as ruas, né? Vão para casa, vão para o trabalho, seja a pé, seja por um meio qualquer de transporte. No Brasil existe um grande número de pessoas que vivem na rua. São os moradores de rua. Enquanto outras fizeram os seus locais de trabalho na rua. São os camelôs, são os vendedores ambulantes, motoristas, guardas de trânsito, entre tantos outros, né? Nosso projeto aqui é mostrar a história dos nomes das ruas aqui na cidade de São Paulo. Hoje, falamos sobre ruas, quaisquer ruas. Nas quartas-feiras, então, fazemos isso. Nas sextas-feiras eu estou viajando pelo Brasil e contando um pouco as cidades brasileiras e suas origens, suas histórias, suas lutas para conquistar o seu lugar aí como grande cidade do Brasil. Eu espero você na próxima. Muito obrigado.